Oi, hoje eu vou falar um pouco sobre a distribuição da África, um pouco das migrações, das culturas, das religiões, da educação, da saúde, de algumas doenças, da pobreza, um pouco de tudo assim da África, um geralzinho. Bom, a distribuição populacional da África, eu vou começar falando sobre ela. E a África é a segunda mais populosa do mundo. Ela tem 1,1 bilhão de habitantes, que se refere a 15% da população mundial. Durante o século XX, a taxa de natalidade aumentou e a taxa de mortalidade acabou caindo. Isso é bom porque você vê um avanço da medicina, porém ela tem alguns pontos ruins, porque tem mais população, mas vai faltar uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, informações. Então isso é um pouco complicado e conturbado lá na África. Os 3 países mais populosos da África é a Nigéria, a Etiópia e o Egito. A Nigéria tem 177 milhões, a Etiópia tem 86 milhões e o Egito tem 83 milhões. As migrações lá são meio que um problema, meio solução, assim. Porque é importante saber que eles saem por motivos de conflitos, guerras civis. Então, meio que isso é bom para a África, porque meio que é um peso a menos para eles, mas é um peso a mais para o país que esse migrante está indo, entendeu? Então, eles geralmente vão para países vizinhos, eles vão para antigas metrópoles europeias. E foi feita uma pesquisa, tanto que foi feita uma pesquisa em 2011 e mostrou e comprovou que 19 milhões de habitantes africanos não estão na África, e sim em lugares do mundo. A cultura de lá é muito diferente, eles têm línguas diferentes, ritmos musicais, danças, festas, manifestações religiosas. E por mais que eles estejam muitas línguas, eles têm cerca de mais de 1.500 línguas, eles conseguem se entender bem entre eles. Tipo, um nigeriano falando com um etiopiano, eles se entendem muito bem, eles conseguem ter um diálogo saudável. As duas principais religiões de lá é o islamismo e o catolicismo. O islamismo era uma das mais famosas e deixou muitas paisagens marcadas lá na África. Eles têm mais ou menos uns 400 milhões de seguidores, o que é muita pessoa, e é uma das mais famosas. Já no cristianismo, cristianismo não é catolicismo, é cristianismo, foi difundida pelos europeus e não é muito famosa lá, mas ainda tem gente que faz parte dessa religião. Cultura africana agora fora da África, ou seja, religiões, música e outras coisas. O jazz e o blues, por mais que eles sejam africanos, eles foram mais popularizados nos Estados Unidos. E o samba e o maracatu foram mais popularizados no Brasil. A salsa foi mais popularizada nas ilhas do Caribe e o reggae foi mais conhecido na Jamaica. Bom, essas são algumas músicas. Já as religiões, o candomblé foi mais conhecido na Bahia, só que o candomblé ele era muito rotulado, então eles começaram a criar santos, só que não eram santos, eram os deuses, vamos dizer assim, os deuses dele parecendo os santos católicos, porque senão eles iam ser perseguidos e eram rotulados como crime isso, ser
do candomblé era meio que um crime, entendeu? Então eles tinham que tomar muito cuidado, principalmente naquela época porque tinham muitos escravos, então isso era um problema. A Umbanda, ela é mais conhecida no sudeste do Brasil, os tambores de Minas no Maranhão, o voodoo no Haiti e o sandeira em Cuba. É isso. As condições de vida lá são extremamente precárias, a gente consegue ver por comerciais, então novelas, filmes, então são situações bem precárias, tanto de saúde como de educação. Ainda que teve um avanço na questão de saúde e educação, ainda tem alguns pontos. Não foi uma evolução tão abalante, tipo Salvadores da Pátria, foi mais uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali. A saúde de lá é extremamente precária. A cada um médico tem que tem que cuidar de 10 mil habitantes na África. Um país rico seria um médico para 500 habitantes. 500 e na África é 10 mil. Então é um valor muito acima de um país rico. O saneamento não chega a alcançar menos de 50% da população, então realmente eles pegam muitas doenças, como a febre amarela, o ebola, meningite e a malária. A expectativa de vida lá é de 50 anos. 50 anos é muito baixa. Apesar de que aqui no Brasil, se eu não me engano, é 75. Mas é bem baixa mesmo assim. 50 anos tem meu pai, entendeu? Então, é bem baixa. Tipo, meu pai tá no fim da vida na África. Os médicos e os medicamentos também são bem, quase zero, assim. Porque falta muito medicamento, muita assistência. Então acaba trazendo uma falta de solução para um problema da pessoa que está doente, da pessoa que tem algum problema. A doença mais perigosa, vamos dizer assim, é o AIDS. E geralmente 25 milhões de pessoas estão infectadas por esse vírus lá na África. 70% do mundo está na África. Então é realmente uma porcentagem muito alta. Em 2012, eles fizeram uma pesquisa e teve 16 milhões de casos novos e 1,2 de casos de morte, 1,2 milhões de casos de morte. Então, isso é um índice muito alto também. Os pontos que trazem isso são a falta de informação, a pobreza, o desemprego, falta de assistência médica, e isso vai deixando não só a África preocupada, mas também o mundo fica um pouco preocupado. Tanto que para você viajar para algum lugar do exterior, você tem que estar com todas as vacinas em dia, porque é muito perigoso realmente você pegar, vamos supor, uma ebola, tipo, você não tomar a vacina do ebola, aí você vai pra África, você volta pro Brasil, aí, tipo, vamos supor, contamina todo mundo, a maioria com ebola. Então essa regra da vacina é bem rígida, tem que ser bem rígida, né, porque senão não há quem aguente. A educação lá também é bem desigual quanto homem e mulher, porque os homens, a porcentagem de homem que vai para uma universidade, para uma escola, é muito mais alta do que as mulheres. Tanto que a taxa de alfabetização das mulheres é bem baixa e a de homens são mais altas. Pobreza, fomes e alguns conflitos. Os conflitos vai ser falado pela Giovana, então vamos esperar um pouco para falar dos conflitos. Mas a pobreza é um problema muito duro lá, porque
as pessoas vivem com menos de 2 dólares por dia. 2 dólares aqui no Brasil, eu não faço ideia de quanto é, mas eu creio que sejam uns 30 reais. Nem isso, né? Acho que bem menos de 30 reais. Mas é, então, muito baixo. Então, isso causa uma fome e causa uma desnutrição crônica. E essa desnutrição crônica é devido a eles consumirem menos de 2.400 calorias por dia. E é muito baixa. É um nível de caloria de uma banana, de um saco de salgadinho. É muito baixa. Mas paciência, é o mundo não é fácil para ninguém. Mas é muito necessário que as pessoas tomem consciência disso e ajudem lá. Tanto que tem alguns sites de ajuda. Sempre, às vezes, eu tô assistindo na televisão e passa alguns comerciais de refugiados. E, gente, é triste, sabe? Você vê que, tipo, tem gente que tem tudo e não dá valor. E tem gente que tem nada e tenta dar um mínimo de valor. Então isso é bem complicado. Bom, a minha parte é essa. Passar aqui para vocês um pouco sobre a África. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada. Um beijo. Ai, pera. Vai.